Olá, quero saudar você e a sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Coisa boa é poder adentrar em seu lar para falar sobre as coisas de Deus. Esse é o privilégio que Deus, na sua soberania, tem nos concedido fazer. E para nós tem sido uma honra poder ter a sua atenção e falarmos sobre as coisas de Deus. Nós precisamos receber de Deus a capacidade para a própria vida, a força que vem de Deus. Esse é o tema da mensagem do pastor Hernandes daqui a pouco, quando a nossa força vem de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra e eu sugiro que você reúna agora os seus familiares e quem sabe entre em contato com alguém, um parente, um amigo e diga, olha, você precisa ouvir essa mensagem de hoje. Dá tempo, faça isso. O programa Cada Dia é uma parceria da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia com a Luz para o Caminho, essa produtora missionária. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que faz com que nós tenhamos aqui como pregador oficial do nosso programa o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós queremos também divulgar as atividades da Sexta Igreja Presbiteriana. Então, entre em contato conosco se você desejar, participando de uma das nossas programações, né? Nós temos os cultos aos domingos, às 17 e às 19 horas. Às 17, inclusive, com atividades para as crianças. 17 e 19 horas no domingo. Nas sextas-feiras, nós temos às 5 horas da manhã, das 5 às 6h30, o clamor pela família, a oração da madrugada. Tem sido uma grande bênção e eu desafio você a participar desta reunião num horário tão atípico, mas muito abençoador. Então vamos receber o pastor Hernandes para trazer para nós a mensagem bíblica. Amém. Tem sido um privilégio, né, pastor? Muito obrigado. A gente adentrar tantos lares, são 19 cidades pela TV Vitoriosa que nós temos alcançado e eu espero que Deus mais uma vez o use para a nossa edificação. Muito obrigado, pastor. Muito bem, gente, eu quero então repartir com vocês um dos textos mais belos do livro de Salmos. Todos vocês sabem que o livro de Salmos é composto de 150 poemas. Este livro é dividido em 5 livros, como o Pentateuco também, os 5 livros da lei, né? O primeiro livro, Salmo 1 a 41, o segundo livro, Salmo 42 ao 72, o terceiro livro, do Salmo 73 ao Salmo 89, o quarto livro, do Salmo 90 ao Salmo 106 e o último livro, o Salmo 107 ao 150. Esse livro é o maior livro da Bíblia e ele foi composto num longo período de aproximadamente 1000 anos, porque você tem Salmo de Moisés, como o Salmo 90, e você tem salmos pós-cativeiro babilônico, que aconteceu aí por volta do ano 500. Então, é uma coletânea de poemas. E hoje eu quero me deter um pouco mais no poema do Salmo 84, quando ele diz, feliz, muito feliz, é o homem cuja força está em Deus. A nossa força é fraca demais. Nós temos tantas fraquezas, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais. Nós não conseguimos sequer ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. É infeliz o homem que põe sua força na saúde, na força dos seus músculos, ou na sua inteligência, ou conhecimento, ou mesmo na sua riqueza. Esses pilares são muito frágeis. Porém, quando Deus é a nossa força, temos então um alicerce inabalável. Deus é o Todo-Poderoso, para Ele não há limites, não há fraquezas, não há limitações no seu ser, nos seus atributos, nas suas obras. Por isso o salmista diz, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti.
Quando a nossa força está em Deus, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, ele diz o seguinte, olha aí no versículo de número 6 ainda, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Você nota que os pés estão no vale, mas o caminho no coração está aplanado. Mas o que significa isso? Significa que quando a sua força está em Deus, você tem uma reação transcendental. Há pessoas que, quando os pés estão no vale, o coração também vai para o vale. Quando ele está passando por uma angústia, por uma tribulação, por um momento difícil na vida, na família, na saúde, na economia, ou nos problemas espirituais, o coração vai lá para baixo, ele se capitula, ele joga a toalha. Mas se a sua força está em Deus, ainda que você esteja vivendo um tempo difícil, no seu coração o caminho está plano. A serenidade, a confiança, a segurança, mesmo que você esteja fora do controle, você sabe que Deus está no controle, você sabe que Deus não desampara você, você sabe que Deus trabalha para você e não contra você, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Essa é a primeira verdade preciosa que esse texto nos ensina. Mas em segundo lugar, quando a sua força está em Deus, prossegue o texto assim, versículo 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Deus não apenas sustenta você emocionalmente diante das crises da vida, mas Deus é poderoso para reverter as circunstâncias difíceis da sua vida. Em outras palavras, Deus transforma o vale árido, seco, desertificado, num manancial que jorra águas em abundância. Deus não apenas sustenta você, Ele muda a circunstância. Ele muda a sua vida, Ele muda o seu casamento, Ele muda a história dos seus filhos. Ele muda o seu cenário espiritual. Aquilo que está seco reverdece, aquilo que está árido vira uma fonte. Os galhos secos se tornam ramos frutíferos. Tudo é transformado na sua história e na sua vida quando a sua força está em Deus. Mas há um terceiro resultado importante aqui no texto. Quando a sua força está em Deus, diz o verso 7 assim, vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Note você que Deus não nos dá força lá atrás, para nós caminharmos dali para frente, ao longo do caminho. Nós não cremos nessa perspectiva chamada deísmo. Deísmo é a ideia de que Deus criou, estabeleceu leis e largou para lá. Como um relojoeiro que fabrica um relógio, dá corda nele e o deixa trabalhando sozinho. O seu Deus intervém, o seu Deus responde oração, o seu Deus assiste você na sua fraqueza, o seu Deus lhe dá força todo dia. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã. De repente você se sente andando na reserva, com o tanque vazio, com a luz começando a ficar vermelha no painel. E nesta hora, quando você está quase que sucumbindo, Deus vem e enche você de força. E você vai indo de força em força. Desanima não. As coisas vão mudar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Saiba disso, Deus é poderoso para renovar suas forças, para levantar você, para curar você, para perdoar você, para restaurar você, para fazer tudo novo na sua vida, se a sua força está em Deus. Então hoje é um tempo de você parar um pouquinho e perguntar, meu Deus, onde está a fonte da minha força?
Em quem você está esperando? Em quem você está confiando? Em você? Nas suas obras? Nos seus méritos? Na sua religião? Nos seus predicados morais? Onde está a sua força? Eu conclamo você neste momento a se voltar para Deus, o Todo-Poderoso, para reconhecer que o seu Filho, Jesus Cristo, é o Salvador, é o Senhor da sua vida. Para você ter um encontro com Ele, para você colocar aos pés dele toda a sua ansiedade, todos os seus medos, e saber que Ele é o Deus que muda as circunstâncias da sua história e fortalece você para a caminhada. Eu quero convidar o pastor Ricardo Mota para que ele ore por nós e traga uma palavra ao seu coração já no final do nosso programa. Amém. Vamos orar, pastor, para que Deus restaure esta força. Muitas pessoas enfraquecidas por situações já conhecidas, né? Mas vamos orar porque do Senhor vem a nossa força. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Você que tem passado por um momento assim, que sente que precisa dessa boa mão de Deus sobre a sua vida para fortalecê-lo na força do poder de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar as pessoas que estão tendo contato com este conteúdo, com esta mensagem proclamada. O Senhor conhece cada um de nós, sabe, ó Pai, que nós precisamos da intervenção do Senhor. Somos frágeis, muitas coisas, ó Deus, acontecem na nossa vida, que fazem com que nós nos sintamos enfraquecidos, desanimados. Mas, ó Deus, a Tua palavra é vida e nós, nesta hora, queremos que o Senhor, na Sua misericórdia, nos renove a força, Senhor, para que prossigamos, sabendo que o Senhor está conosco e no Senhor nós somos mais que vencedores. Abençoa esta família, abençoa, ó Deus, esta pessoa que tem passado por momentos difíceis. Dá-te pressa em nos socorrer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrarmos o programa Cada Dia de hoje, eu quero divulgar aqui o livro do pastor Hernandes, Gênesis. Mais do que um comentário de um livro da Bíblia, porque o livro de Gênesis, ele é como que uma chave hermenêutica para você conhecer todos os demais livros da Bíblia. É impressionante isso. A gente pensa às vezes que o livro de Gênesis trata apenas dos começos, né? Mostra a criação, fala do casamento, mas tem muito mais no livro de Gênesis. Esse livro do pastor Hernandes, com 750 páginas, nos mostra a importância deste livro para que consigamos entender toda a Escritura. E você que quer adquirir esse livro, você tem aí no rodapé do vídeo o QR Code, você direciona a câmera do seu celular ou mesmo entre em contato aí com o WhatsApp de Luz para o Caminho e adquira, né, esse comentário do pastor Hernandes. Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família. Pastor, vamos ficando por aqui. As atividades da Sexta Igreja já retornaram. Isso é coisa boa, viu? Muito então, bom. Gente, vocês que moram aí na região de Uberlândia, na região metropolitana, não deixe de visitar a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Uma igreja dinâmica, uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, uma igreja acolhedora, uma igreja para você e para sua família. Amém. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Tchau, fique com Deus. Abraço, gente. Fica com Deus também.